Ministro Alexandre de Moraes autoriza retorno de Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal e você vai ver também. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que proposta de nova âncora fiscal já está no Palácio do Planalto. Rio Grande do Norte tem segundo dia de ataques e Força Nacional é enviada ao estado. Ações de banco suíço afundam e derrubam bolsas no mundo inteiro. Multidão transforma a rua em garimpo no meio de cidade colombiana após rumores sobre ouro. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje o retorno de Ibanez Rocha ao comando do governo do Distrito Federal. Ibanez estava afastado do cargo desde 9 de janeiro, suspeito de omissão em relação aos atos de vandalismo nas sedes dos três poderes em Brasília. Alexandre de Moraes concluiu que, com o andamento das investigações sobre os atos criminosos de 8 de janeiro, não é mais necessário manter o afastamento de Ibanez da função. Ele também relembrou que a medida foi tomada na época dos ataques, quando foi destacada a omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência, verificadas na ausência de policiamento adequado. Na última sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República havia dado parecer favorável ao retorno de Ibanez ao posto, que foi pedido pela defesa dele em 9 de fevereiro. O pedido da defesa foi feito ao STF após a perícia executada pela Polícia Federal no celular do governador afastado constatar que ele não se omitiu diante dos episódios registrados em Brasília em 8 de janeiro. Após o afastamento de Ibanez, o executivo distrital foi assumido pela vice-governadora Celina Leão. Moraes destacou que as investigações continuarão e o político poderá ser afastado novamente de ofício ou a pedido das partes, se houver razão para isso. E a CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou hoje a convocação de 5 pessoas para depor na CPI, entre elas o general Augusto Heleno, que era o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. Além disso, os deputados distritais também quebraram os sigilos bancários e fiscal de empresas e vão pedir informações à Polícia Militar do Distrito Federal para saber quem era o responsável pela chefia de operações no momento dos atos de 8 de janeiro. E olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que a proposta de novo arcabouço fiscal elaborada pela área econômica já foi submetida à avaliação do presidente Lula no Palácio do Planalto. A área econômica elabora novas regras para substituir o teto de gastos no controle das despesas públicas. O aval do presidente Lula à proposta é a última etapa antes que as novas regras sejam anunciadas oficialmente e enviadas ao Congresso. Essas regras só entram em vigor depois de passarem pela aprovação do Legislativo e sancionadas pelo atual presidente. Se for aprovada, a nova âncora fiscal vai substituir a atual regra do teto de gastos, existente desde 2017, que impede que a maioria das despesas do governo cresça em um ritmo mais acelerado que a inflação do período. Na manhã dessa terça-feira, Haddad se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin para mostrar a proposta elaborada pela Fazenda em conjunto com o Ministério do Planejamento e Orçamento. O governo federal relançou hoje o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONANSE. Um dos focos do programa é o combate ao feminicídio. Durante o evento no Palácio do Planalto, o presidente Lula fez a entrega simbólica
de 270 viaturas para as patrulhas Maria da Penha, que devem ser direcionadas aos estados considerando os indicadores de violência. O programa foi criado em 2007 no segundo governo Lula e agora será reformulado. E mudando de assunto, o Rio Grande do Norte teve mais uma madrugada de violência pelo segundo dia seguido. Criminosos queimaram ônibus, carros, atacaram lojas e trocaram tiros com a polícia. 30 pessoas foram presas, um menor também foi apreendido. O secretário de Administração Penitenciária do Estado não descarta que a ordem dos atentados tenha saído de dentro dos presídios, que tiveram as visitas suspensas. Em Natal, 4 ônibus de turismo que estavam na garagem de uma empresa foram incendiados e ficaram completamente destruídos. Criminosos também quebraram uma porta de vidro e jogaram um coquetel molotov em uma loja de motos na Avenida Nevaldo Rocha, uma das principais vias da cidade. Um carro particular também foi incendiado na rua. Os bandidos mandaram o motorista parar e descer do carro. Em seguida, atearam fogo no veículo. Na Praia de Pipa, que fica no município de Tibau do Sul, criminosos atiraram contra a base policial e tentaram incendiar o local. Em Nova Cruz, um ônibus de autoescola que estava estacionado na rua foi queimado. No município de Pureza, os bandidos atearam fogo em um ônibus escolar. Na cidade de Riachuelo, os criminosos tentaram atear fogo no prédio do Conselho Tutelar, mas a polícia chegou e conseguiu evitar a ação. Um caminhão-pipa foi queimado na cidade de Santa Cruz. A onda de violência está impactando os serviços públicos. Em Natal, o transporte público está funcionando com a frota reduzida e os ônibus começaram a circular mais tarde. Ainda na capital, a prefeitura suspendeu o atendimento em unidades básicas de saúde e nas escolas da rede municipal. 100 homens da Força Nacional de Segurança desembarcaram de madrugada no Rio Grande do Norte após um pedido da governadora Fátima Bezerra. Hoje cedo, nas redes sociais, o ministro da Defesa, Flávio Dino, afirmou que mais agentes devem chegar ao estado amanhã e na sexta-feira. Ao todo, são 220 policiais para auxiliar as forças estaduais e que pode ampliar o quantitativo se necessário. O abono salarial PIS/PASEP começou a pagar os beneficiários hoje. Os valores do segundo lote de 2023, referente ao ano base de 2021. No total, 3.700.000 trabalhadores terão direito a 3.700.000 reais nesse segundo lote. O pagamento do PIS é feito de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. No caso do PASEP, é considerado o dígito final do número de inscrição no programa. Na próxima quarta-feira, podem sacar o benefício as pessoas nascidas em março e abril ou com o final da inscrição número 1. A estimativa é que cerca de 22.900.000 trabalhadores recebam um abono salarial em 2023, no valor total de 22 bilhões de reais. Já os aposentados e pensionistas da Previdência Social tiveram o teto dos juros do benefício reduzidos a 1,70% ao mês, ante 2,14%, válidos no caso do empréstimo consignado convencional. E olha só que alarmante, mais de 400 mil notas falsas circularam no Brasil em 2022, de acordo com um levantamento feito pelo Banco Central. A Bahia foi o estado do Nordeste com mais apreensões de cédulas falsificadas. O golpe das notas falsas tem crescido no país e só em 2022 foram mais de 400 mil notas apreendidas, segundo o Banco Central. As facilidades para conseguir as cédulas falsas vêm sendo alvo de operações da Polícia Federal e, segundo o órgão, muitas vezes as negociações dos criminosos começam pela internet. Para evitar cair em golpes, é preciso observar alguns detalhes, como a marca d'água, o fio de segurança escuro no meio da nota e o alto relevo no papel, que é perceptível ao toque. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar voltou a subir e fechou a sessão desta quarta-feira em alta, no maior patamar desde o começo do ano.
O movimento acompanhou as preocupações do mercado sobre uma eventual crise no sistema bancário internacional. A moeda norte-americana avançou 0,70%, cotada a R$ 5,29 na venda. Um dos responsáveis pelo avanço do dólar hoje foi o banco suíço Credit Suisse, um dos maiores da Europa, que sofreu uma queda recorde nas ações. Isso tem gerado uma onda global de pessimismo, derrubando a maioria das bolsas de valores. O Banco Nacional Saudita se tornou o maior acionista do Credit Suisse durante o aumento de capital anunciado em novembro passado. A instituição árabe detém atualmente 9,8% do capital, mas decidiu não superar a marca de 10% devido a regras regulatórias que passariam a valer caso o percentual fosse atingido. O presidente do Credit Suisse, Axel Lehmann, garantiu que o banco tem indicadores sólidos e não precisa de ajuda governamental. Abalado por vários escândalos, o Credit Suisse registrou um prejuízo líquido de quase 8 bilhões de dólares em 2022. Este foi o pior resultado do Banco Suíço desde a crise financeira de 2008, ocasião em que reportou prejuízos de mais de 8 bilhões de dólares. E veja a seguir: multidão transforma a rua em garimpo no meio de cidade colombiana após rumores sobre ouro. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. A Polícia Civil e o Ministério da Justiça realizaram operação para combater a pirataria. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 5 endereços no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foram apreendidos computadores, celulares e equipamentos que eram utilizados na distribuição não autorizada de conteúdo audiovisual, como filmes e séries. Um homem de 32 anos que administrava uma das centrais de difusão do conteúdo ilegal foi levado para a delegacia a fim de prestar esclarecimentos. Os materiais recolhidos pela polícia passarão por análise, que podem ajudar nas investigações e descobrir outras pessoas envolvidas no esquema. A operação bloqueou 102 sites ilegais, 63 aplicativos de música, 128 domínios e 6 canais de aplicativos de mensagens. Além da violação de direitos autorais, os investigados também podem responder por associação criminosa e lavagem de dinheiro. E olha, mais de 2.000 toneladas de resíduos foram retiradas do túnel sob a Avenida Atlântica, em Copacabana. A limpeza do interceptor oceânico, inaugurado há 52 anos, foi a primeira desde o lançamento. Foram retirados de dentro do túnel patinetes, brinquedos e outras toneladas de resíduos durante o processo. De acordo com a prefeitura, mais da metade da estrutura estava comprometida pela sujeira, fazendo o funcionamento ser prejudicado. O processo demorou cerca de 1 ano para ser concluído e agora o esgoto poderá passar por esse interceptor sem prejudicar as águas da praia do Flamengo e da Enseada de Botafogo. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá! Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Até amanhã. E começou hoje o prazo para a declaração do imposto de renda. Mais cedo aconteceu uma coletiva de imprensa no Ministério da Fazenda de São Paulo, onde foram apresentadas as novidades para os contribuintes. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Giaio. Nesse ano, a declaração do imposto de renda sofreu uma alteração na data. Começou nesta quarta-feira, no dia 15 de março, e o prazo vai até o dia 31 de maio. E essa mudança se deu por conta de uma novidade, a declaração pré-preenchida. Essa declaração, esse tipo de preenchimento já existe desde 2014 e ganhou força agora em 2023. A grande novidade para esse ano, além da pré-preenchida, é eu posso autorizar uma terceira pessoa para fazer minha declaração de imposto de renda utilizando a declaração pré-preenchida, tá bom? Essa nova funcionalidade, ela está disponível
apenas lá no meu imposto de renda, que é aquele que eu faço no app ou direto no site da Receita Federal. Ele não está disponível naquele PGD, no programa gerador que eu baixo no meu computador, tá? E eu tenho regras de uso limitado. Essa autorização de acesso, ela tem algumas regras. Por que a Receita criou essa autorização de acesso? Muita gente vem reclamando que ia preencher a declaração de um pai, de um filho, e não conseguia puxar para a preenchida dele, não tinha essa funcionalidade. Então, o meu público-alvo para essa autorização de acesso é aquele pai que quer puxar os dados de um dependente, né? Então, eu tenho um dependente e quero puxar os dados dele quando eu puxar minha pré-preenchida. Então, esse é o meu primeiro público. Ou seja, eu vou fazer minha pré-preenchida e já puxo as informações também dos meus dependentes que constavam na minha declaração. O outro público é aquele grupo familiar, ou seja, aquele pai que faz para o filho, o vizinho que faz para o outro, né? Então, para facilitar com que essas pessoas utilizem também a declaração pré-preenchida. São esperados mais de 38 milhões e 500 mil declarações em todo o país. Apenas no estado de São Paulo, mais de 12 milhões de pessoas devem fazer a declaração. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E em mais destaques internacionais, a queda de um drone americano no Mar Negro aumentou as tensões entre Estados Unidos e Rússia. Os dois países estão dando versões diferentes do que aconteceu. A Força Aérea dos Estados Unidos na Europa informou que 2 caças russos Su-27 interceptaram um drone MQ Reapers em águas internacionais e que as manobras de um dos aviões provocaram um acidente com a perda do aparelho americano. O governo americano responsabilizou a Rússia pelo incidente, além de qualificar como temerária e pouco profissional a ação dos aviões russos. O Kremlin nega qualquer erro. A Ucrânia acusou o presidente russo Vladimir Putin de querer expandir o conflito depois do incidente, enquanto o Pentágono afirmou que o drone estava em uma missão de rotina quando foi interceptado de forma temerária. Moscou afirma que o MQ-9 entrou em uma trajetória sem controle depois de uma manobra repentina e que os caças russos não tiveram contato com o dispositivo americano. Os drones Reapers podem ser armados com mísseis e bombas guiadas por laser. Eles têm a capacidade de voar mais de 1.700 quilômetros em altitudes de até 15 mil metros. E na França, aumentam os protestos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. A polêmica proposta pode ser aprovada nesta quinta-feira. As ruas da capital francesa viraram cenário de um campo de batalha, com a dispersão de gás lacrimogênio, lixeiras queimadas e vários sinais dos embates. Tensão também na Bretanha. Em Rennes, a polícia entrou em confronto com manifestantes e bloqueou uma rua. Já em Nantes, pneus foram queimados durante os protestos. Grandes passeatas também no sul da França. De acordo com a polícia, 7 mil pessoas foram às ruas em Marselha e outras milhares externaram insatisfação nos protestos em Toulouse. Uma comissão formada por 7 deputados e 7 senadores discute nesta quarta um texto único para a reforma, passo fundamental para que ela seja aprovada na quinta-feira. De acordo com as pesquisas, 2 em cada 3 franceses são contrários ao texto, que adia a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e antecipa para 2027 a exigência de contribuir durante 43 anos para receber uma pensão completa. A polícia estima que até 850 mil pessoas estejam participando dos protestos nesta quarta-feira. E já são pelo menos 270 mortos vítimas do ciclone Fred, que passou no Malawi e Moçambique na madrugada da última segunda-feira. Ao todo, 20 mil pessoas estão desabrigadas e 41 desaparecidas. As tempestades causaram inundações severas e deslizamentos de terra, varreram casas, quebraram pontes e destruíram estradas. 2 províncias na região da Turquia que foram atingidas pelo terremoto no início de fevereiro foram afetadas por enchentes hoje. Pelo menos 13 pessoas morreram. 11 vítimas foram na cidade de Sanliurfa, entre elas 5 sírios encontrados no porão de um prédio, de acordo com a agência oficial de notícias Anadolu. Outras 2 pessoas morreram na província vizinha de Adiaman. Uma delas estava dentro de um contêiner transformado em abrigo de emergência quando foi arrastada pela água. O ministro turco do interior, Süleyman Soylu, informou que a segunda vítima na cidade é um bebê de 1 ano e meio.
Mais de 48 mil pessoas morreram na Turquia e quase 6 mil na Síria depois que o terremoto de 6 de fevereiro atingiu a área, o pior desastre na região nos tempos modernos. Muitos sobreviventes do terremoto estão alojados de maneira temporária em tendas e contêineres nas 11 províncias turcas afetadas. Olha só essa história. Uma multidão transformou uma rua em garimpo no meio da cidade de Saragossa, na Colômbia, após rumores de que havia ouro no local. Imagens de centenas de pessoas quebrando a rua, carregando sacos de terra em busca de metal precioso, viralizaram nas redes sociais. Segundo a imprensa local, o rumor começou quando alguém disse que encontrou ouro em uma obra na rede de esgoto no município, na Rua Bolivar, local normalmente dedicado ao comércio. Em questão de minutos, a rua foi tomada por pessoas com esperança de encontrar um pouco de ouro. As autoridades municipais não tinham muito o que fazer, apenas aguardar que os garimpeiros urbanos deixassem o local para que eles finalizassem a obra pública. A região onde fica a cidade em questão é uma das áreas da Colômbia devastadas por práticas ilegais de mineração. Espero que essa moda não pegue no Brasil. E olha só, a NASA revelou hoje um traje espacial que os astronautas usarão em viagem de volta à Lua. Acompanhe. A vestimenta tem várias camadas de proteção, uma mochila com sistemas de suporte à vida, luzes e uma câmera de vídeo de alta definição montada no topo do capacete. A versão final será no tradicional branco, usado para refletir o calor. We have not had a new suit since the suits that we designed for the space shuttle. Não temos um novo traje desde que os projetamos para o ônibus espacial, e esses trajes estão atualmente em uso na estação espacial. Então, há 40 anos usamos o mesmo traje com base nessa tecnologia, e agora a Axon vai inovar. Os trajes terão mais funcionalidade, mais desempenho, mais capacidade. Estamos animados. More functionality, more performance, more capability, and we're very excited about what's going to be happening. O programa Artemis da Agência Espacial Americana vai levar os humanos à Lua no final de 2025, pela primeira vez desde que as históricas missões Apollo terminaram em 1972. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até amanhã.